Olá, está começando mais um episódio do Pode Simplificar, o podcast que reúne os protagonistas do setor público de todo o Brasil para ouvirmos suas experiências e percepções sobre a transformação digital e mostrarem como a tecnologia tem simplificado a vida das pessoas. Eu me chamo Delza Cis e hoje eu estou aqui com Cáceres, com o convidado Leandro Martins, que é secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Cáceres, e hoje a gente vai falar sobre o compromisso de Cáceres com o digital e com a sustentabilidade ambiental, econômica e social. Seja bem-vindo, Leandro. Oi, Delza, bom dia, tudo bem? Satisfação, alegria enorme estar aqui nessa manhã e estamos muito felizes em ter essa oportunidade de bater esse papo sobre transformação digital aqui na nossa Cáceres. Perfeito. A gente que agradece a oportunidade de ter vocês aqui compartilhando tantas experiências, e em especial sobre um tema tão importante que é a sustentabilidade. E aí eu queria começar com a sustentabilidade ambiental, porque a gente sabe que a sustentabilidade é um conceito amplo, né? Depois, se você quiser aprofundar sobre isso, até para a nossa audiência que não está familiarizado com essas dimensões da sustentabilidade. Mas eu queria começar falando sobre a sustentabilidade ambiental, no sentido de que a gente tem visto muitas mudanças climáticas acontecendo, né, nos últimos tempos, aí, nos últimos meses, no Brasil principalmente, a gente tem visto ondas de calor extremos. Então, eu queria entender de vocês em relação à gestão municipal, né? Quais são os principais desafios quando a gente fala de sustentabilidade, mudanças climáticas, meio ambiente, e quais são os desafios específicos de Cáceres nesse sentido? Delza, esse assunto é um assunto que cada ano que passa ele se torna mais em evidência, mas é um assunto que não é tão novo assim. Ele começou lá atrás, em 1942, com o Clube de Roma. Eram personalidades da época lá da Itália que eles se reuniam para conversar sobre os aspectos sociais e ambientais. E lá naquela época eles escreveram um livro onde eles já previam que em 2052 a gente já teria grandes problemas ambientais, né? Então, e aí, de lá para cá, houve muita conversa sobre esse tema de sustentabilidade. Algo mais recente que todo mundo lembra foi o filme do ex-vice-presidente Al Gore, que é Uma Verdade Inconveniente, que foi de 2006. E lá ele já alertava a população americana pelo alto consumo, e isso iria ter grandes problemas e por consequência as mudanças climáticas. Então Cáceres entendeu todo esse processo, Delza, e em 2018 nós aderimos ao Pacto Global de Prefeitos a favor do clima e da energia. E nesse pacto a gente se comprometeu a fazer uma série de situações para a gente estar mitigando os efeitos das emissões dos gases efeito estufa. Então, Cáceres ele está bem nessa pegada aí. Perfeito. E Cáceres está no Mato Grosso, não é isso, Leandro? Então, a gente sabe que é uma região super específica quando a gente fala de clima no Brasil. A gente sabe que tem todas as questões das queimadas, né, da seca. E você tem visto um impacto maior recentemente nesse sentido, dessas mudanças climáticas afetando realmente os municípios aí do Mato Grosso e Cáceres? E você pode falar para a gente como vocês têm olhado para isso e se já existe alguma iniciativa para lidar com isso aí?
Quando a gente fala das mudanças climáticas, a gente fala principalmente de alguns fatores, como o fator humano, desmatamento, né? E aí nós temos alguns outros fatores ambientais, que é o El Niño e a Lanina, né? Então, Cáceres está aqui no extremo oeste do estado de Mato Grosso, dentro do Pantanal, divisa com a Bolívia, né? Então, as nossas ações, elas são principalmente na área de energia, onde aqui em Cáceres nós temos uma energia solar que abastece todos os prédios públicos. A gente também está trocando toda a iluminação pública para aquelas lâmpadas de LED. Nós temos aterro sanitário, coleta seletiva e além de ter uma governança muito forte com as entidades, como sindicato rural, as ONGs, né, as entidades privadas, porque essa questão, se a gente não tiver um apoio de todos os setores envolvidos, apenas o poder público não consegue se adaptar a essas realidades das mudanças climáticas. Então, a gente segue nessa linha de atuação. Uhum. E agora, entrando mais no tema de transformação digital, Leandro, eu queria saber se... Eu vi que vocês têm um compromisso muito forte aí com a questão ambiental e parece que vocês já começaram a transformação digital aí no município. Eu queria saber como foi essa decisão, né? Como é que está esse projeto aí e se isso traz impactos positivos para a agenda de vocês de sustentabilidade. A transformação digital, ela tem vários eixos, né? Um eixo que é muito conhecido é a questão da redução de papel. Uhum. Em 2019, a prefeitura decidiu que precisava otimizar os processos internos, né? Então a gente aderiu ao sistema informatizado, né? E aí de lá para cá, eu posso dizer que quase 100% de todos os processos nossos dentro da prefeitura, ele corre de maneira digital. Com isso, a gente, além de reduzir a quantidade de papel que impacta significativamente na questão da sustentabilidade, economizamos recursos, o orçamento e, além de tudo isso, uma das melhores situações, que é oferecer um serviço mais rápido para a população, né? Então, a gente teve vários benefícios em relação à transformação digital nesse quesito apenas, né? Tem outros, mas nesse é o mais evidente, né? Vamos dizer. Uhum. É importante a gente trazer essa perspectiva, Leandro, e você acha que é a melhor pessoa para ajudar a gente a pensar nesse sentido, porque com a transformação digital da atuação da prefeitura, a gente está falando, como você citou, de uma economia gigantesca de papel, né? A gente sabe que a produção de papel traz impacto para o meio ambiente, mas trazendo também essa facilidade para o cidadão. A gente está falando de uma economia de vários outros fatores, né? De energia, às vezes de transporte, que o cidadão precisa às vezes sair de casa para ir para a prefeitura resolver alguma demanda. A gente está falando de emissão de CO2, né? Então é uma coisa muito sistêmica, né? Você tem algo a acrescentar nesse sentido para a gente entender melhor essa visão holística que a sustentabilidade traz para a gente junto com a tecnologia?
Porque, veja bem, lá nós já oferecemos em torno de 300 serviços online para o cidadão. Então, isso significa o seguinte, que ele não precisa ir mais lá na prefeitura para estar resolvendo ou está solicitando, resolvendo problemas. Então, além da gente fazer essa economia, nós estamos possibilitando ao cidadão mais conforto, aonde ele não vai precisar sair de casa, mais agilidade e com isso tudo, como você bem disse, a gente diminui a emissão de CO2, onde Cáceres já fez o seu diagnóstico de quanto que Cáceres emite em CO2. Então, tudo isso é um conjunto de ações onde a gente está cada vez mais focado principalmente no cidadão, baseado na tecnologia e alicerçado de tudo isso, nós temos as ODS da ONU, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU proporcionou aí para o mundo seguir, né? Então, o nosso alicerce é isso. Interessante você citar, Leandro, os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque como eu citei lá no comecinho, a sustentabilidade é um conceito amplo. Eu acho que esse é um bom exemplo da gente ver as diversas camadas da sustentabilidade, né? Então a gente tem lá objetivos relacionados ao meio ambiente, mas a gente também tem lá objetivos relacionados à justiça social, instituições eficazes. E me parece, então, que vocês estão alinhados, estão observando esses objetivos para alcançá-los. Você pode trazer um pouco mais para a gente dessa perspectiva? Como vocês pararam para pensar nisso? Como vocês incluíram esses objetivos nas atividades de vocês? Então, a gente, como secretário de Planejamento, a gente conversa com todos os secretários para que dentro das suas pastas, dentro do seu planejamento, que percebam duas situações. Primeiro, o que eles, dentro da pasta deles, conseguem fazer do ponto de vista de transformação digital, onde nós lá da CEPLAN estamos à disposição para auxiliá-los, e aí dentro também das pastas eles observarem esses 17 objetivos e ali dentro daqueles o que eles podem inserir nas suas ações. Então a gente tem lá sobre a questão da fome, a questão do trabalho, a questão da sustentabilidade, a questão da economia, né? Então, cada secretaria a gente tenta inserir dentro das suas ações e dos seus projetos. A gente também recomenda a questão de colocar isso dentro do PPA, para não ser tão somente uma política de governo, ser uma política de Estado. Então, é assim que a gente tenta inserir esses objetivos lá na prefeitura. Perfeito. É interessante a gente ouvir essas iniciativas porque, às vezes, a pauta de sustentabilidade e meio ambiente acaba ficando um pouco secundária em algumas gestões, né? Não existe uma preocupação muito grande de algumas gestões em relação a isso, mas é importante a gente trazer essa perspectiva de que é um cuidado que se está tendo com o município e com as gerações futuras também. Então, cada uma dessas iniciativas é importante e eu acredito que
a pauta de sustentabilidade e meio ambiente, especificamente, apesar de ser muito particular, ela traz muito impacto para o desenvolvimento local, desenvolvimento econômico e social, né? Você tem sentido isso aí em Cáceres a partir das iniciativas de vocês? Se isso tem impacto no social, se isso tem impacto na economia local? A gente conversa muito com as entidades envolvidas. Ao mesmo tempo que a gente precisa pensar na questão da sustentabilidade, nós precisamos pensar na questão do desenvolvimento. O que a gente não pode mais achar que essas duas áreas são contraditórias. E, ao contrário, elas são complementares, porque cada vez mais a sociedade está buscando produtos, serviços de empresas que são socialmente responsáveis. Então, assim, aqui a gente conversa muito com o sindicato rural, porque Cáceres é a cidade de Mato Grosso que tem o maior rebanho bovino, né, com 1.300.000, né? Então, além do sindicato rural, a gente conversa com a associação comercial, a gente conversa com a CDL, a gente conversa também com as entidades que protegem, né? Enfim, para a gente sentar e juntos a gente conseguir elaborar projetos e planos que essas duas áreas são complementares, né? Porque a gente não pode mais achar que são duas áreas totalmente distintas, né? E aí a gente, como secretário, senta na mesa, chama todo mundo para a gente fazer algo que vá atender a todos os interesses, né? Perfeito. E agora, pensando nos municípios que estão vendo a gente no nosso podcast, né? Os secretários que estão te assistindo, acredito que muitos, até inclusive do Mato Grosso, né? Do Centro-Oeste, que tem suas particularidades e podem aprender muito com vocês aí em Cáceres. Eu queria saber se você consegue trazer para a gente, pensando nesse secretário, nesse gestor público que tem esse desejo, mas ainda não iniciou um projeto nesse sentido, né? O que ele precisa pensar inicialmente, né? Que pessoas ele pode chamar para essa iniciativa, uma estratégia que para vocês funcionou. Traz para a gente algo que a gente possa levar para essas pessoas e que elas possam se inspirar para começar esse projeto ainda hoje. Então, o projeto da transformação digital não é um processo fácil e nem um processo rápido. A mesma coisa com a questão da sustentabilidade. Eu entendo que ninguém faz nada sozinho. A gente procura os parceiros. Então, como que a gente fez em Cáceres? A gente procurou as parcerias, como o Sistema S, Sebrae, Senai, a FIENTE, que é a Federação das Indústrias. A gente procurou a nossa Secretaria de Estado, de Ciência e de Tecnologia, onde lá nós temos, aqui no Governo do Estado, nós temos um parque tecnológico, além de entidades privadas, que têm várias soluções para estar agilizando o processo dentro da prefeitura, né? Então, assim, quem quer começar, eu acredito que primeiro precisa fazer um núcleo com ali 2, 3, 4 pessoas que tem essa afinidade com a inovação. Feito isso,
é importante fazer um diagnóstico dentro da prefeitura, o que consegue fazer a transformação digital. A partir daí, procurar esses parceiros e daí fazer um plano de ação. Eu acho que esse daí é o caminho, porque se a gente for tentar fazer algo sozinho, pode até fazer, só que eu acho que leva mais tempo, porque a gente entra ali naquela rotina do município e aí, às vezes, a gente não para fazer esse tipo de trabalho, né? E ainda, Delza, eu me lembro bem que antigamente falava-se assim, vamos fazer reunião de gestão, né? Isso daí eu estou falando de uma questão aberta, né? Uhum. Que seja entidade pública ou que seja entidade privada. E aí senta os gerentes, diretores lá na sala, faz aquela reunião, 1 hora, né, 2 horas de reunião, e sempre tem um que, a hora que acaba a reunião, fala assim, bom, agora vamos trabalhar. Como se a reunião de planejamento não fosse trabalho. Então, a gente precisa também mudar esse conceito dentro das nossas prefeituras também. Sim, perfeito. Eu acho que isso é muito importante porque a gente tem realmente essa lacuna do planejamento no setor público. Não é algo que a gente está falando assim de achar, né? É algo constatado mesmo, de cultural mesmo, assim. Então cultural. É algo que você trazer isso para nós, essa perspectiva de que a gente precisa considerar o momento que a gente senta para planejar como trabalho também. É muitíssimo importante essa perspectiva. E, bom, a gente teve aqui uma discussão super rica sobre sustentabilidade, sobre o quanto a transformação digital contribui para essa agenda. Então, a gente sabe que a transformação digital traz diversos benefícios para a gestão, para o cidadão, mas é importante a gente também ter essa perspectiva de que a transformação digital traz benefícios para o mundo, né, com a economia de emissões de CO2, economia de papel, economia de água, de energia. Então é realmente uma transformação, no sentido literal da palavra, para um mundo melhor, não é isso, Leandro? Exatamente. E aí, hoje é dia 29, amanhã começa um dos eventos mais importantes do mundo, que é a COP, que vai acontecer lá em Dubai. Quem é gestor público, quem é secretário, prefeito, né, enfim, quem puder acompanhar todas as discussões, porque ali nós a equipe lá, né, vai estar falando do futuro do mundo, né? E aí ontem, né, Delza, saiu o relatório da ONU, que é o mínimo, vamos dizer assim, alarmante, onde diz que a cidade do Rio de Janeiro e de Santos, se eu não me engano, em 2050, alguma coisa assim, né, a parte do litoral ali vai ser submersa, né? Então a gente precisa estar atento a todas essas questões aí. É verdade. A pauta mais urgente que a gente tem hoje no mundo é essa. Eu digo que as duas pautas mais quentes que a gente tem no momento é inteligência artificial e mudanças climáticas, né? Mas a mais urgente, eu acredito, são as mudanças climáticas. Então, é importante a gente ter esse papo com você aqui para a gente saber que existem iniciativas ao alcance do gestor público municipal para que ele possa ter impactos positivos nessa agenda. Eu agradeço a você que acompanhou esse episódio, essa discussão super enriquecedora aqui com Cáceres, com o secretário Leandro. Leandro, muito obrigada pela sua participação. Não deixem de acompanhar os próximos episódios do nosso podcast, que a gente tem muita discussão ainda para trazer aqui sobre a transformação das cidades. Nos acompanhem e até a próxima. Até mais.